As mãos finas de Ecas se fecharam em torno da arma. Um AK-47. Isso é deles, murmurou. O metal era frio e, mesmo em repouso, parecia morder sua pele. Uma mordida silenciosa, incômoda. Aquilo deveria ter sido seu primeiro alerta quanto à verdadeira natureza daquele objeto. Diante dele, 2 contrabandistas. Criaturas pequenas, ordinárias. Alienígenas baixos, encurtados pelo tempo e pela miséria. Squatfuck Aik, uma subespécie que ele desprezava. Ecas estava calmo, sempre calmo. Ele exalava uma autoridade silenciosa, com uma postura que mantinha todos ao seu redor sob controle. Mas algo dentro dele começava a se agitar. Instinto, como o de um predador ao observar uma presa adormecida. Ele olhou novamente para o objeto em mãos. Se esses humanos estão fazendo coisas assim, brinquedos assim, eles devem ser criaturas simples, pequenas, disse ele. Me diga, esses humanos, eles são simples? Os 2 contrabandistas se entreolharam, sem grande interesse. Não sabemos, responderam em uníssono. Ecas era um agente, enviado por sua raça para estudar os humanos antes de uma eventual invasão. Eles têm que ser, disse, soltando uma risada curta, quase um espasmo de excitação. Olha só para isso. É hilário. Ele segurou o fuzil diante do próprio corpo esguio e aerodinâmico. Na comparação, a arma parecia pequena, estranha, como uma criança brincando com um graveto. Isso nem é uma arma de energia? Os 2 alienígenas tornaram a se encarar, claramente frustrados com a demora. A espécie deles ficava inquieta quando parada por muito tempo no mesmo lugar, reflexos ancestrais, cicatrizes evolutivas. Ninguém respondeu. Você está brincando comigo, disse Ecas, balançando a cabeça com um sorriso. Como isso mata? Metal, murmurou um deles. Metal? Ele repetiu, articulando cada sílaba. Isso atira metal? Ele não esperava respostas. Era apenas um jogo, um teatro, para que pudesse saborear cada momento de sua própria superioridade. Ele começou a andar pela sala, erguendo o queixo, com ares de quem discursava para um império. A humanidade, os macacos da Terra, temidos por toda a galáxia por razões que me escapam. Ele ergueu o rifle, girando-o entre os dedos. E é isso que usam? Estilingues de luxo? Jogadores de pedras aprimorados? Isso não está certo. Ele parou, o rosto agora tomado de falsa compaixão. Não podemos deixá-los continuar assim, podemos? Os 2 alienígenas o encararam, em silêncio. Não, ele respondeu por eles. Claro que não. Temos que fazer algo a respeito. É nosso dever libertar a humanidade de sua própria existência ridícula. Naquele momento, com o AK-47 ainda em mãos, Ecas decidiu o destino de sua espécie. Escreveu uma tragédia sem nem saber. Soltou os cães da guerra sobre uma colina que ainda não havia escalado. Ah, pobrezinhas, murmurou com um sorrisinho. Ecas piscou. Você quer? Perguntou um dos alienígenas impaciente. Ecas sacudiu a cabeça. O quê? Os 2 comerciantes estavam claramente incomodados agora. Você quer? Sim ou não? Repetiram quase ao mesmo tempo. Tocou, então quer. Vai levar? Sim, claro, respondeu Ecas de forma desinteressada, quase zombeteira. Cada palavra que dizia era como uma moeda atirada para um mendigo. Ele olhou para cima e fingiu pensar, como se alguma vez na vida ele tivesse considerado aquilo uma compra real. E então, num gesto teatral, torceu o rosto com desprezo e soltou a arma no chão. Ela caiu com um som metálico seco.
Um baque frio que ecoou pela sala. Fiquem com essa porcaria. Por que eu iria querer isso? Os dois contrabandistas se levantaram de seus pequenos bancos, indignados, mas suas pernas curtas e torsos pesados só os tornavam ainda mais baixos diante de Ecas. Naquele instante, estavam literalmente abaixo dele. Tocou, tem que levar! É raro, coisa rara. Mas Ecas já caminhava. As pernas longas e finas como agulhas se estendiam à frente, espetando o chão como bandeiras, como se cada passo fosse uma conquista de território. Maldito! Gritaram os pequenos. Tocou e não levou! Egoísta! Todos iguais! Egot. Era o nome deles. Era como todas as outras espécies da galáxia chamavam a raça de Ecas. Uma ofensa que se tornara identidade. Egos infinitos. Violência sem freios. Orgulho acima da razão. Ecas, é claro, já havia esquecido os dois seres antes mesmo de embarcar em sua nave. Um leão não se importa com a opinião das ovelhas. E um Egot não se importa com nada que não seja ele mesmo. A coroa da expansiva era simples, pequena, arredondada sobre o topo ovalado de sua cabeça, prateada como a luz morrente de uma estrela distante e, de algum modo, tão inspiradora quanto. Ela estava ereta em seu púlpito, assumindo com cada músculo do corpo o peso da ambição da raça Ego, ambição mais larga do que qualquer galáxia. Fale de forma direta, Ecas. Não quero teatralidade. Ele se curvou, erguendo o braço largo em frente ao peito. Então que seja direto, ó Vasta. Trago notícias da humanidade. Diante deles, um auditório silencioso. Uma audiência pequena, mas sagrada. Os poucos escolhidos para presenciar o Conselho de Guerra da Expansiva. Só ela decidia quem falava. Só ela decidia quem vivia. O que dizem os contos? Ela perguntou. Sobre a fúria dos humanos? E sobre sua violência lendária? Ecas se ergueu com um sorriso irônico. Ó Vasta, Senhora dos Espaços, não se teme uma pedra lançada por um arco de corda. E esses humanos só trocaram o arco por metal e a pedra por aço. Essas histórias que ouvimos são escudos, contos de fadas, criados para assustar o conselho. O auditório ficava sobre um cometa, em órbita de uma estrela azul brilhante. A galáxia rugia em silêncio ao redor, distorcida levemente pelo escudo translúcido da câmara. Como você sabe disso? Perguntou ela com voz firme. Ecas sorriu. Ele não havia visto nada além de um brinquedo, uma única arma. Mas isso não importava. Para nós, Egots, basta um sinal. Um símbolo. Uma desculpa. O cheiro da presa é inconfundível. E eu afirmo com toda certeza, os humanos são criaturas de barro. Criados apenas para serem esmagados. Não houve mais palavras. Nenhum som entre os membros do conselho. Altos, esguios, imóveis. Mas para os Egots, um simples gesto de cabeça da expansiva era o mesmo que uma ovação em pé. A guerra estava declarada. As naves desceram, navios gigantescos. Adagas celestiais feitas de metal puro. Deslizavam pelos céus da terra, absorvendo a luz e cuspindo sombra, uma nuvem prateada, fria e imensa, cobrindo o azul do planeta com aço. Eram punhais sagrados, vindos dos céus, enviados para libertar a galáxia de mais uma espécie indigna. Ecas tinha a honra de comandar a conquista. Nunca sua voz foi mais potente. Nunca seu orgulho se inflamou tanto. Mantenham posição, disse. Quero falar com eles primeiro. Um módulo de transporte desceu de uma das naves-mãe. Pequeno, discreto, carregava Ecas e mais 4 oficiais para a superfície. Abaixo, esperava uma pequena delegação humana. Alguns soldados, sem formação,
sem naves, apenas de pé. A plataforma pousou com suavidade, como uma pluma tocando o mar. A escada se estendeu da lateral do transporte. Ecas desceu, as mãos nas costas, o queixo erguido, o desprezo escorrendo por cada passo. 3 humanos o esperavam. Homens de meia idade, com aparência cansada, suados, marcados por cicatrizes. Vestiam uniformes militares, mas de forma relaxada, rústica. Ecas parou diante deles. Finalmente, os macacos. O homem do meio, de pele escura, corpo largo e olhos firmes, ergueu a mão. Um gesto, sinal de parada. Ecas instintivamente obedeceu. Um comando? Um reflexo estranho percorreu sua espinha. O humano, sem dizer nada, apoiou uma perna sobre uma caixa de madeira. Sacou um charuto. Acendeu com um fósforo, protegendo a chama do vento seco. Calmo, lento, tranquilo. Tragou. Levantou os olhos, encarou Ecas. Soprou a fumaça devagar. Como se aquilo tudo fosse apenas mais um dia comum. Ecas estava esperando qualquer coisa. Arrogância, pavor, orgulho. Mas não, aquele vazio, aquela indiferença. O que é isso? Perguntou com desprezo. Que tipo de cena é essa? O humano apenas tragou mais uma vez e respondeu: James, é meu nome. O outro homem ao lado dele comentou: Agora é sua vez, camarada. Ecas bufou. Eu sei o que é uma apresentação formal. Sacudiu a poeira que começava a se acumular em suas mãos finas. Pelas estrelas? Por que insistem nesses rituais primitivos? James deu de ombros. Bom, se não quiser, tanto faz. Ecas sentia-se cada vez mais desconfortável com a simplicidade deles. Não era falta de respeito. Era ausência total de cerimônia. Como se estivessem lidando com um funcionário de supermercado. Vocês entendem o que está prestes a acontecer? Tentou, firme. Observamos sua espécie. Estudamos suas armas. Nós sabemos o que enfrentamos. James se animou de repente. Seus olhos brilharam com energia. Tão súbito, tão intenso, que Ecas deu um passo para trás. Você não estaria falando de um rifle desses, estaria? James se virou. Puxou um AK-47 de uma caixa ao lado. Levantou a arma com uma só mão, sorrindo por trás do cano. Já viu um desses? Ecas arregalou os olhos. Sim, 2. 2 pequenos mostraram isso para mim. James gargalhou. Jenkins, eu te disse. Aqueles 2 filhos da mãe estavam tentando vender essa merda. James bateu no joelho, gargalhando. $20. Eu apostei 20. O homem atrás dele, Jenkins, deu de ombros. Achei que eles iam comer a arma. Que idiota, né? Riu James. Mas enfim. Ele girou o rifle casualmente. Você estava dizendo que ia nos conquistar? Ecas piscou. O orgulho queimando. Nós não tentamos. Nós fazemos. Os egos não tentam. Nós conquistamos. James estalou os ombros. Aqui não vai dar certo, camarada. A gente não se curva. Não adoramos nada. Mas adoramos uma coisa, sim. Ecas franziu o senho. O quê? James se firmou. Sua voz agora era pedra. Sem raiva. Sem exagero. Apenas verdade. Paixão. A palavra atingiu Ecas como uma explosão silenciosa. E naquele momento, ele deveria ter ido embora. Ecas balançou a cabeça. Você entende que viemos para eliminar todos vocês, certo? Sim, respondeu James sem pressa. Já desconfiávamos disso. Até o Jenkins entendeu. Não é, Jenkins? Com certeza, senhor, disse Jenkins sem sequer olhar. Ecas rangeu os dentes.
Só estou falando com você, para ver a realização nos seus olhos. James se levantou de repente. A rapidez do movimento fez Ecas recuar meio passo. Te digo uma coisa, camarada. A gente está bem animado com isso. Já faz um tempo que não temos uma boa briga. E você deixou todo mundo aqui empolgado. O quê? Ecas franziu a testa. Vocês apertam as mãos antes de morrer? Eu não entendo, completou. Que absurdo. Quer saber? Esquece isso. James se virou de costas com desdém. Quando quiserem começar essa festinha, é só avisar. Festinha? Murmurou Ecas, ainda em choque. James ergueu a mão por cima do ombro. Qualquer hora, camarada. Qualquer hora. Ecas estava paralisado. Aquela cena, a insolência, a frieza. Ele quase esqueceu o próprio papel. Mas logo se recompôs. Gritou. Esta será a última hora do seu povo. Que fique registrado. O que acontecerá agora será trágico. Horrível. E será por nossa causa. Nós, os conquistadores, os senhores da galáxia. A resposta veio apenas com um aceno desinteressado, perdido no vento. Beleza, beleza, disse James, sumindo ao longe. Ecas voltou para sua nave em fúria, o peito ardendo, o sangue latejando. Animais ignorantes! Gritou enquanto entrava na câmara de comando. Eles vão pagar. Preparem tudo. Lancem os tanques. Desçam as tropas. Acionem as naves de ataque. Quero esse planeta vidrado. Nivelado. Matem tudo que se move. A máquina da guerra despertou. Milhares de naves transportando milhões de soldados Egots cortaram os céus. Perfurações a laser abriram crateras. Raios de energia destruíram estruturas inteiras. Colunas de fumaça subiam como dedos acusadores. Ecas, em sua plataforma flutuante, observava o início do fim da humanidade. Mas então, percebeu. Algo estava errado. Muito errado. Onde estão? Os relatórios apareciam nas telas ao redor. Cidades vazias. Casas abandonadas. Torres sem sinais de vida. Nada. Ninguém. Onde estão os ratos? Berrou Ecas. E então viu. A uns 200 metros à frente da linha de avanço Egota, algo brilhou entre as árvores. Uma reflexão. Um lampejo. Ali! Apontou Ecas. Eles estão ali. Soldados correram para o ponto. Ecas ampliou a imagem com suas câmeras. Uma sombra. Um humano. Um cano de metal. É um daqueles estilingues de ferro. Um AK. O cano se iluminou. Fogo. Não apenas ele, centenas. Milhares. Toda a linha das árvores explodiu em chamas e balas. As armas egotas eram silenciosas, limpas. Sugas de vida. Nada de sangue. Nada de gritos. Apenas morte imediata. Mas as armas humanas faziam barulho. Rugiam. Destruíam. O primeiro ego atingido por um projétil não caiu. Explodiu. Uma perna arrancada. Tecido espalhado sobre os companheiros. O corpo dilacerado. O horror se espalhou. Ecas da plataforma observava tudo. Não uma batalha. Um massacre. Os Egots não conseguiam entender. Não conseguiam processar. Mas o pior é que os humanos também morriam. E quanto mais morriam, mais ferozes se tornavam. A morte os alimentava. Os impulsionava. Era guerra bruta, crua, animal. Nada disso fazia sentido para os Egos. Não havia glória, não havia honra. Havia apenas instinto. Uma explosão atingiu a nave de Ecas. Ele foi lançado ao chão, coberto de terra e do próprio sangue. Atordoado, cambaleando, levantou-se e viu o verdadeiro campo de batalha. Tiros cruzando o céu,
mísseis cortando nuvens, gritos, explosões e olhos humanos, cheios de fúria. Seu comunicador chiou. A voz da expansiva atravessou o caos. Ecas, o que está acontecendo? Só recebemos relatórios de desastre. Ele andava entre os corpos, entre os estilhaços. As armas deles, murmurou. Você disse que eram simples. Sim, são. E então viu uma de suas maiores naves, quilômetros de orgulho, explodir, uma flor de fogo vermelha caindo do céu. Esse é o problema, grande rainha. Elas são simples. Mas é isso que torna tudo ainda pior. Ecas cambaleava pela terra devastada. A poeira grudava em sua pele. O sangue, púrpura e viscoso, escorria por seu rosto. O mundo ao seu redor era um campo de corpos. Mas ele ainda via, ainda ouvia. Explosões, rugidos, balas cortando o vento, gritos que não eram mais palavras, eram vontade. Era fogo. À frente, 3 humanos. Correndo, gritando, atirando. Eles não paravam. E não estavam sós. As armas disparavam com ritmo brutal. As bocas dos canos iluminadas. Os olhos dos homens, iguais, iluminados. Máquina e homem, unidos. Um rugido só. Ecas tremia. Tocou o comunicador. Do outro lado, a voz da expansiva. Diga, Ecas. O que está acontecendo? Ele respondeu em tom baixo, com olhos perdidos no campo de guerra. Eles são simples, minha rainha. Sim, sim são. Mas olhou para o céu. Uma de suas naves, enorme, majestosa, orgulho da raça Egot, foi engolida por uma explosão. Desabou como um deus derrotado. Ecas fechou os olhos por um instante e viu o rosto de James e dos outros 2. Os sorrisos, a calma, o cigarro aceso sob o vento da morte. Esse é o problema, minha rainha. Não é a simplicidade. É a paixão. A paixão, vossa grandeza, é horrível. Pelas estrelas, é horrível. A comunicação caiu. Um rugido final cobriu o sinal. Desde então, nenhum Egot jamais se aproximou da Terra. Nem por guerra, nem por comércio, nem por curiosidade. Quando alguém ousa falar dos humanos, os Egots se encolhem. Eles sussurram histórias, contam lendas, e sempre dizem: aqueles brinquedos de metal, aquelas bombas, aqueles estilingues aprimorados, não são o verdadeiro poder humano. Não. O verdadeiro poder deles é a mente. O espírito é a fúria. É o tudo ou nada. É a recusa absoluta em se render. É o rugido no meio do desespero. É transformar ruínas em trincheiras. É encontrar propósito no meio da morte. Eles lutam até o fim. Até o amargo, quebrado, sangrento fim. Eles carregam o sol nos olhos, a raiva nos pulmões e o impossível no coração. E mesmo quando tudo acaba, eles continuam. Humanos usam armas ridículas. Isso é verdade. Mas esse não é o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo é a própria humanidade.